Jovem milionário viúvo, contrata empregada e faxineira, mas a verdade sobre ela o deixa absoluto. Leandro Alencar apareceu naquela manhã como um homem dividido. A mansão enorme, fria, parecia um mausoléu sem vida. 5 anos da morte de Ana, sua esposa, e o vazio ainda gritando nas paredes. Ele, jovem, milionário, mas preso numa tristeza que ninguém via além do brilho opaco dos seus olhos. E no meio de tudo, Davi, o filho, que acabara de fazer 5 anos, com um sorriso meio torto, sem saber direito como lidar com a ausência da mãe. Foi então que Sara Mendes entrou na história. Uma mulher simples, pedagoga. Ela vai apenas ajudar com o Davi e cuidar da casa, Leandro pensou, tentando se convencer. Mas desde o primeiro instante, algo naquela moça trouxe um choque silencioso. Não era só o jeito doce, nem o violão gasto que ela carregava. Era um mistério. As suas mãos mexiam na casa como se limpassem não só o pó, mas feridas invisíveis. Diziam por aí que Sara vinha de passado estranho. Boatos correndo na vizinhança. Um rompante de cidade pequena. Uma história que ninguém conseguia descolar. Aquela faxineira não era só uma funcionária qualquer. O olhar dela escondia segredos cortantes, como se a tristeza, igual a de Leandro, fosse algo pesado demais para carregar sozinha. Leandro olhava para ela desconfiado, mas o filho Davi já se agarrava à atenção de Sara como se tivesse achado um porto seguro. Na festa de aniversário do menino, as paredes vibravam entre risos e silêncio cortante. As conversas abafadas, os olhares desconfiados, o ar pesado, uma tensão prestes a explodir. E então o grito cortou o salão. Um mal-entendido bradou mais alto que a música. Palavras cortantes, acusações que saíram do nada. Um desentendimento bruto que quase rasgou o pouco de paz que eles tinham. Sara recuou, os olhos brilhando de mágoa, e Leandro sentiu o peito apertar como há muito não sentia. O que estava acontecendo? Ele, preso entre a lembrança de Ana e o desejo quase proibido de um novo amor, agora enfrentava um muro. Mas no meio daquela confusão repentina, algo estranho aconteceu. Uma revelação não dita, um silêncio compartilhado que os uniu de um jeito novo. Parecia que no meio do caos, um caminho se abria. Leandro olhou para Sara e viu, pela primeira vez, mais que a mulher do passado suspeito. Viu a possibilidade de um amanhã. Só que, uma sombra surgiu no horizonte. Um segredo antigo de Sara começou a pipocar, rastejar até os cantos daquela casa onde a alegria teimava em nascer. O que ela estava escondendo? E será que o amor recém-descoberto aguentaria o trovão que estava por vir? A noite caiu com um silêncio pesado, um mistério sussurrado entre paredes que viram tanto chorar. O futuro estava pendurado por um fio, e o coração de Leandro já vibrava com a ideia de um novo pedido. Casamento? Enquanto uma sombra ameaçava despedaçar o que eles mal começaram a montar. Tudo podia ruir em segundos, ou talvez algo mais forte estivesse prestes a nascer ali, no fogo dessa tensão abrupta. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Naquela noite silenciosa, o clima pesado da casa apenas aumentava. Leandro olhava para Sara com um misto de esperança e medo. O coração batia acelerado, quase se despedaçando entre o passado que não o deixava e um futuro que parecia tão incerto. Quando ele se aproximou dela,
O olhar melancólico de Sara parecia perguntar se seria possível recomeçar. Mas antes que alguma palavra pudesse ser trocada, a porta da cozinha explodiu com a entrada repentina de um homem, alto, com uma presença ameaçadora e a fúria estampada no rosto. Ele cortou a sala como uma lâmina afiada. Os murmúrios cessaram instantaneamente e o ar pesado se encheu de tensão. "Eu estou aqui para pegar o que é meu", ele gritou, seus olhos azuis como um mar tempestuoso fixados em Sara. O barulho do violão caindo no chão pareceu ecoar pelo salão. O choque foi tanto que nem Leandro nem Davi conseguiram articular uma palavra. O menino olhava, confuso, sem compreender a gravidade do que acabara de acontecer. Sara palidamente mordeu o lábio, enquanto as cores em seu rosto desapareceram. O homem avançou e a insegurança dele misturou-se à raiva. "Você achou que poderia simplesmente desaparecer? Que poderia deixar suas responsabilidades para trás?" As palavras dele eram como facadas, e cada uma cortava mais fundo. Leandro levantou-se, os músculos contraídos. "Quem é você? O que quer de Sara?" Sua voz estava tensa, mas ele poderia sentir a adrenalina percorrer seu corpo. Protegê-la era instintivo, mas ao mesmo tempo, uma parte dele queria saber mais sobre aquele intruso. "Eu sou Alex, o marido dela", ele disse, como se a declaração resolvesse tudo. Mas o efeito foi devastador. As revelações se espalharam como fogo em palha seca. Davi olhou para a mãe, buscando entendimento, enquanto Leandro ficou paralisado. "Mário, o filho, o que você fez com ele?" Alex continuou, a voz em um tremor de raiva. O nome parecia uma chave que destrancava portas de segredos que todos acreditavam ter sido fechadas. O silêncio era ensurdecedor. As palavras de Alex criaram uma onda de choque, uma revelação que deixava todos sem chão. Enquanto Sara tentava se mover, o tempo parecia estagnar. A máscara de doce inocência que ela usava evaporou, e os olhares agora eram de dúvida, reprovação e confusão. "Ele não pode estar vivo", Leandro sussurrou. Nas suas palavras era um eco contra a tempestade que se formava. Sara o encarou, lágrimas escorrendo como se quisessem apagar dores que pareciam impossíveis de suportar. "Eu tive que fugir, não teve escolha", ela se defendeu. Mas o que poderia ser uma defesa já estava afundado na tempestade emocional. A bizarrice da situação se tornava palpável, e o olhar de Alex transbordava de fúria e amor perdido. Entre gritos e silêncio, Leandro se viu preso entre a proteção de Davi e a vulnerabilidade de Sara. O filho, a inocência dele, estava prestes a ser atingida pela realidade e pela verdade. Um telefonema diferente ecoou no ambiente pesado. O celular de Sara vibrou sobre a mesa, e o olhar dela se arregalou. Era uma mensagem, e quando ela olhou, a cor de seu rosto desapareceu, como se tivesse recebido um golpe. "É ele", ela murmurou. "Ele sabe." E o mundo, naquele instante, pareceu desabar ao redor. O futuro incerto que Leandro vislumbrava se tornava um pesadelo. A sombra que ameaçava despedaçar tudo se tornava mais escura, mais real. O que mais Sara poderia estar escondendo? E o que faria com essa nova e chocante informação? A tensão pairava no ar, e enquanto a noite se adensava, ficou claro que nada em suas vidas seria como antes. O mistério não tinha morrido. Na verdade, acabava de começar a se desenrolar. A tensão pairava no ar, e enquanto a noite se adensava, ficou claro que nada em suas vidas seria como antes. A sala, repleta de murmúrios e olhares confusos, se tornara um teatro de emoções intensas. Sara, agora visivelmente pálida, olhou para o celular com um semblante desfeito, como se uma bomba prestes a explodir estivesse prestes a quebrar o silêncio opressivo. "É ele", ela murmurou, as palavras quase perdendo-se na confusão ao redor. O coração de Leandro disparou. Quem era ele?
Que mensagem poderia ser tão devastadora? O que mais essa mulher, que agora ele via sob uma nova luz, estava escondendo? A tensão cresceu, e o olhar de Alex refletia a ira crescente, como se cada batida de seu coração fosse um pedido de respostas. Ele se aproximou ainda mais de Sarah, força e fragilidade dançando entre eles. O que ele sabe, Sarah? O que você fez? Sua voz ressoou firme, mas o desespero no fundo não podia ser ignorado. Ela hesitou, um tremor percorrendo seus lábios. Alex, por favor, isso não é o que parece. Sua voz soou desesperada, mas a esfera de tensão parecia querê-la calar. E em um ato impensável, as paredes da mansão pareceram inchar, como se absorvessem a dor pulsante do momento. Daisy, no canto da sala, olhava ora para um, ora para outro, com os olhos arregalados de confusão. O menino não entendia, mas o peso do silêncio fez ecoar em seu pequeno coração de uma maneira que só poderia ferir. Leandro se agachou, tentando proteger a inocência de seu filho. Davi, fique perto de mim. Ele falou rápido, mas a realidade estava prestes a invadir o santuário que ele tentava criar. E então, o celular de Sarah vibrou novamente, e como se mergulhassem em um abismo, todos os olhares se voltaram para ela. A pressão era palpável. Não, não pode ser, ela balbuciou, já em lágrimas. Eu não queria que isso acontecesse. O desespero em sua voz ecoou pela sala, como um raio, cortando o clima pesado. Leandro sentiu uma onda de compaixão, mas ao mesmo tempo uma onda de insegurança. O que você está escondendo, Sarah? Ele perguntou, a sua voz tremendo enquanto pensava no que ela poderia revelar. Isso não é só sobre você e eu. É sobre algo muito maior. Eu tinha um irmão, e o nome do meu filho é Mário. Ele está vivo. Sarah deixou escapar, como se as palavras saíssem de dentro dela em um turbilhão. O tempo parou. A revelação caiu como uma bomba. Os olhares de todos mudaram. O choque profundo invadiu a sala. E uma nova sombra começou a se formar. Davi olhou para a mãe com uma pergunta silenciosa. Quem é Mário? Leandro olhou para Sarah, perplexo. O quê? Como? Mas e Alex? A confusão era um turbilhão em sua mente. Ele não sabia a quem deveria acreditar mais. O silêncio foi quebrado por Alex, que parecia absorver a nova informação, um sorriso amargo nos lábios. Então você não fugiu apenas de mim, mas também da verdade sobre seu passado. O que mais você está escondendo, Sarah? A cada palavra, a tensão aumentava como um fio de violino prestes a romper. Mas antes que ela pudesse responder e clarear o mistério, a porta da entrada se abriu com um estrondo. Um grupo de homens, todos com feições familiares, caminhavam com passos firmes e decididos. A luz da lua iluminou o rosto de um deles, e um grito ecoou na sala. Sarah, chegamos! Era um encontro inesperado. Você não pode simplesmente desaparecer assim. Mário precisa de você. Um homem gritou e a sala virou um caos. As palavras ecoaram, ferozes e inesperadas, lentamente se transformando na certeza de que o segredo de Sarah era uma ferida que nunca havia cicatrizado. E o que isso significava para Leandro, para Davi? O futuro estava mais sombrio do que antes, e as revelações apenas começavam a se desenrolar. Agora, o que parecia ser uma chance de recomeço se tornava um jogo perigoso de segredos. Uma sombra lançava um manto sobre todos, e no centro dela estava Sarah, com um passado que poderia destruí-los. Enquanto a noite se tornava ainda mais densa, todos perceberam que o tumulto estava apenas começando. O mistério estava armado e a próxima revelação poderia ser ainda mais devastadora. A sala virou um caos. Os gritos ecoavam, e todos pareciam paralisados diante da entrada chocante dos homens. Alex, agora não só cercado pelo desespero, mas também pela indignação, encarou Sarah como se a estivesse vendo pela primeira vez. Quem são eles? Perguntou, sua voz tremendo de raiva e confusão.
Os homens, 4 no total, tinham olhares determinados. E o que parecia ser o mais alto avançou apontando o dedo para Sarah. Você não pode simplesmente nos abandonar assim, Sarah. Mário precisa de você. O nome Mário cortou o ar pesado como uma faca. Davi, com olhos grandes, virou-se para a mãe, sua expressão um misto de curiosidade e medo. Quem é Mário, mamãe? A inocência dele era um soco no estômago. Sarah, em pânico, não conseguia articular uma resposta. Alex, sentindo a pressão, aproximou-se ainda mais, seus olhos azuis tomando conta do espaço. Você não pode mentir para nós, Sarah. O que está acontecendo? A atmosfera estava carregada. Antes que pudesse responder, um dos homens, com um olhar feroz, puxou uma foto do bolso. Era uma imagem de um menino, uma cópia de Davi. Este é Mário, seu filho. O que você fez com ele? O mundo de Leandro desabou. A revelação desenrolou-se como um pesadelo. Ele olhou para Davi e a verdade começava a encenar um roteiro de dúvidas e confusões. Sarah, você tem um filho, e ele tem o mesmo nome que meu filho? O peito de Leandro estava apertado, como se um peso insuportável tivesse sido lançado sobre seus ombros. Isso não é verdade, gritou Sarah, com lágrimas escorrendo. Eu nunca quis que você soubesse assim. Elá se virou para Davi. Meu amor, eu não posso explicar agora. Você não pode esconder isso, Sarah. Alex rugiu, sua voz ecoando pela sala, cada palavra carregando a força do que estava em jogo. O que mais você está escondendo? Você foi embora, mas Mário nunca deixou de ser seu filho. Ele precisa de você, e você só se importa com este menino aqui. Ele apontou para Davi, a tensão aumentando a cada segundo. As palavras cortavam como lâminas, e cada um dos presentes estava em choque. A revelação finalmente se assentando na sala. Leandro olhou para Sarah em busca de respostas, mas o que viu foi apenas dor e medo. E então, como se não houvesse mais nada a perder, ela soltou uma frase que transformou tudo. Ele não é apenas meu filho. Mário é o irmão de Davi. Um silêncio absoluto tomou conta. O chão parecia se abrir sob eles, e a informação girou como um furacão dentro de cada um. Leandro estava preso, a sensação de traição se acumulando em seu peito. O quê? Como é possível? Ele mal conseguia articular a pergunta. E enquanto todos tentavam processar a verdade aterradora a respeito das crianças, um homem do grupo, que parecia ter a voz de comando, disse: "Precisamos ir, eles estão vindo." A tensão se intensificou. Naquele instante, tudo poderia desmoronar. Os segredos, os laços familiares, até mesmo a proteção da inocência de Davi. O aviso sobre algo pior vindo no caminho pairava no ar, como um trovão prestes a estourar. E antes que alguém pudesse reagir, o ambiente foi invadido por um som estrondoso. A porta da frente arrebentou, como se a própria casa estivesse se rendendo. Era a polícia. Todos no chão. Estamos aqui para prender Sarah Mendes. O alvoroço generalizado foi instantâneo, deixando o público em choque. A máscara de proteção que Sarah havia construído ruía a cada segundo, e Davi, no centro de tudo, olhava para os adultos sem entender o porquê daquelas pessoas uniformizadas. Leandro se sentiu desolado. Ele não sabia se deveria proteger Sarah ou salvar Davi. "O que está acontecendo?" ele perguntou, seu coração batendo forte. A confusão e o medo se transformaram em um grito silencioso, ecoando a pergunta que cada um ali se fazia. O que mais estava por trás daquela história? A noite ainda guardava segredos, e o futuro, antes promissor, agora estava sombrio, balançando entre a verdade e a traição. Enquanto o caos tomava conta da mansão, uma única pergunta pairava no ar. Será que ainda havia tempo para salvar o que restava deles? A sala virou um caos. Os gritos ecoavam,
e todos pareciam paralisados diante da entrada chocante dos homens. Alex, agora não só cercado pelo desespero, mas também pela indignação, encarou Sarah como se a estivesse vendo pela primeira vez. "Quem são eles?" perguntou, sua voz tremendo de raiva e confusão. Os homens, 4 no total, tinham olhares determinados, e o que parecia ser o mais alto avançou, apontando o dedo para Sarah. "Você não pode simplesmente nos abandonar assim, Sarah. Mário precisa de você." O nome Mário cortou o ar pesado como uma faca. Davi, com olhos grandes, virou-se para a mãe, sua expressão um misto de curiosidade e medo. "Quem é Mário, mamãe?" A inocência dele era um soco no estômago. Sarah, em pânico, não conseguia articular uma resposta. Alex, sentindo opressão, aproximou-se ainda mais, seus olhos azuis tomando conta do espaço. "Você não pode mentir para nós, Sarah. O que está acontecendo?" A atmosfera estava carregada. Antes que pudesse responder, um dos homens, com um olhar feroz, puxou uma foto do bolso. Era uma imagem de um menino, uma cópia de Davi. "Este é Mário, seu filho. O que você fez com ele?" O mundo de Leandro desabou. A revelação desenrolou-se como um pesadelo. Ele olhou para Davi, e a verdade começava a encenar um roteiro de dúvidas e confusões. "Sarah, você tem um filho, e ele tem o mesmo nome que meu filho." O peito de Leandro estava apertado, como se um peso insuportável tivesse sido lançado sobre seus ombros. "Isso não é verdade", gritou Sarah, com lágrimas escorrendo. Eu nunca quis que você soubesse assim." Ela se virou para Davi. "Meu amor, eu não posso explicar agora." "Você não pode esconder isso, Sarah." Alex rugiu, sua voz ecoando pela sala, cada palavra carregando a força do que estava em jogo. "O que mais você está escondendo?" "Você foi embora, mas Mário nunca deixou de ser seu filho. Ele precisa de você, e você só se importa com este menino aqui." Ele apontou para Davi, a tensão aumentando a cada segundo. As palavras cortavam como lâminas, e cada um dos presentes estava em choque, a revelação finalmente se assentando na sala. Leandro olhou para Sarah em busca de respostas, mas o que viu foi apenas dor e medo. E então, como se não houvesse mais nada a perder, ela soltou uma frase que transformou tudo. "Ele não é apenas meu filho. Mário é o irmão de Davi." Um silêncio absoluto tomou conta. O chão parecia se abrir sob eles, e a informação girou como um furacão dentro de cada um. Leandro estava preso, a sensação de traição se acumulando em seu peito. "O quê? Como é possível?" Ele mal conseguia articular a pergunta. E enquanto todos tentavam processar a verdade aterradora a respeito das crianças, um homem do grupo, que parecia ter a voz de comando, disse: "Precisamos ir. Eles estão vindo." A tensão se intensificou. Naquele instante, tudo poderia desmoronar. Os segredos, os laços familiares, até mesmo a proteção da inocência de Davi. O aviso sobre algo pior vindo no caminho pairava no ar, como um trovão prestes a estourar. E antes que alguém pudesse reagir, o ambiente foi invadido por um som estrondoso. A porta da frente arrebentou, como se a própria casa estivesse se rendendo. Era a polícia. Todos no chão. "Estamos aqui para prender Sarah Mendes." O alvoroço generalizado foi instantâneo, deixando o público em choque. A máscara de proteção que Sarah havia construído ruía a cada segundo. E Davi, no centro de tudo, olhava para os adultos, sem entender o porquê daquelas pessoas uniformizadas. Leandro se sentiu desolado. Ele não sabia se deveria proteger Sarah ou salvar Davi. "O que está acontecendo?" ele perguntou, seu coração batendo forte. A confusão e o medo se transformaram em um grito silencioso, ecoando a pergunta que cada um ali se fazia. O que mais estava por trás daquela história? E então, no meio do tumulto, um grito cortou o ar. "Parem, esperem." Era Sarah, com os olhos brilhando de desespero. Ela se virou para os homens que entraram, num gesto de súplica. "Esperem.
Eu não sou quem vocês pensam. A sala parou. Todos olharam para ela, esperando que a próxima revelação pudesse mudar tudo mais uma vez. Eu não posso mais deixar você. Ele não pode saber a verdade, não ainda. Mas então um dos homens que estava com Alex, um careca de olhar gélido, puxou um envelope do bolso e lançou sobre a mesa. Sarah, você não pode esconder o que está escrito aqui. A verdade já veio à tona e agora não há como voltar atrás. Sarah pegou o envelope, suas mãos tremendo. O silêncio se aprofundou. O que poderia haver ali que mudasse tudo? Quando ela finalmente abriu, a cor de seu rosto desapareceu. Não, não pode ser, sussurrou enquanto uma folha de papel caía de suas mãos. Era uma certidão, o nome Mário, e sob ele uma linha familiar. Pai Alex Ferreira. O choque foi palpável, uma onda de energia percorreu a sala, cada um processando um novo nível de traição e revelação. Leandro sentiu o mundo girar. Não somente a verdade sobre Mário, mas agora a destreza da situação revelou novas camadas de manipulação. Davi, sem entender, olhava para a mãe com medo. Mamãe, o que está acontecendo? Sarah, em lágrimas, viu seu mundo ruir mais uma vez. As interrogações do passado, as conexões familiares, tudo aquilo que ela havia feito para proteger seus filhos, agora se transformava em uma armadilha. Mas eu fiz isso por vocês, ela gritou, seu desespero ecoando na sala. Foi por amor, eu fui forçada. E enquanto a polícia se aproximava, Leandro ficou paralisado, seu coração dividindo-se entre a incredulidade e a necessidade de entender. A verdadeira natureza de todos os presentes agora girava em um ciclo de segredos destrutivos. O que mais poderia surgir daquela noite? A sala parou. Todos os olhares estavam fixos em Sarah, que segurava a certidão como se fosse um papel em chamas. As lágrimas corriam pelo seu rosto, e de repente sua fragilidade era mais palpável do que nunca. O silêncio pesado se quebrou com a voz trêmula de Davi. Mamãe, quem é Mário? Era como se um maremoto sacudisse a casa. Mário é meu... Mas antes que alguém tivesse a chance de responder, uma ideia sinistra perfurou a mente de Sarah. Não, não pode ser. Isso não pode estar acontecendo. Ela quase gritou, olhando em volta, desesperada. O homem de olhar frio, que estava com Alex, mudou sua expressão, uma mistura de raiva e satisfação. Sim, e você se esqueceu do melhor, não é? Ele sorriu de forma cruel. Mário não é só o seu filho, também é o filho do nosso pai. Davi olhou para sua mãe, confuso, e isso dilacerou ainda mais o coração de Leandro. Espera, o que você está dizendo? Ele perguntou, tentando absorver a avalanche de informações. Ele viu um relance de uma verdade que não ousaria crer. O pai de Sarah, ele, o homem continuou, mas a ameaça de uma revelação devastadora pairava no ar. Ele nunca foi um homem normal. Ele estava envolvido em coisas que você não imagina. Sarah apertou a certidão nas mãos, os olhos arregalados. A verdade vai te destruir, Alex. Você não sabe o que está dizendo. E nesse momento, um barulho veio de fora. As portas foram abertas com força, e mais policiais entraram, gritando ordens. Todos no chão! Vamos precisar de testemunhas. A sala agora estava em um caos absoluto. Os homens de Alex começaram a recuar, e a situação se tornava cada vez mais caótica. A pressão em cima de Leandro aumentou, enquanto Davi olhava para ele com uma confiança ingênua. Papai, o que está acontecendo? Davi, fique perto de mim. Leandro gritou, seus instintos de proteção aflorando. Mas assim que ele puxou o menino para mais perto, Alex gritou. Isso não é só sobre você, Leandro. Mário está em perigo. O coração de Leandro parou. Como assim, em perigo? Ele se tornou o alvo de uma guerra. Tudo por causa do segredo que Sarah escondeu. E há homens poderosos atrás dele. E agora? Você?
O homem do olhar gélido interrompeu, avançando para o lado de Alex, enquanto a tensão aumentava novamente. Você não pode nos parar! Não há como escapar disso! Sarah parecia um farrapo, sua força desaparecendo. Eu não sabia, Alex. Eu nunca quis que ele estivesse em perigo. Mas a revelação mais contundente e insana já estava a caminho. O homem da polícia, que até então observava a cena, veio para o centro. Ele tinha um olhar decidido. E os outros pararam para ouvir. Sabemos de sua relação com o crime organizado, Sarah. E você, Alex, também. Ele fez uma pausa, fazendo os músculos de Leandro se contraírem. Estamos aqui para prender os dois por um caso sombrio ligado a Mário e seu pai. Uma onda de choque atravessou cada um presente. Leandro sentiu a sensação de que tudo o que conhecia se desmoronava sob seus pés. O que Sarah havia tentado proteger e a verdade que ela escondia agora ressoava em um eco de traição e dor na mente dele. Então acabe logo conosco de uma vez, gritou Sarah. Eu não tenho mais como proteger ninguém. Um grito penetrante encheu a sala. Era Davi, com os olhos cheios de confusão e medo. E antes que qualquer um pudesse mover, o homem com olhar gélido avançou para Sarah, pegando-a pelos braços. Você não pode fugir desta vez. Terminou para você. O pânico tomou conta da casa. Leandro segurou Davi com firmeza, seus olhos fixos em Sarah, atormentados por dúvidas. As verdades ainda não ditas, as relações emaranhadas, tudo agora parecia mais complicado do que nunca. A necessidade de proteger o menino e entender toda a extensão daquela nova realidade se tornava um peso quase insuportável. E assim, enquanto a tensão explodia, uma única pergunta permaneceu em suspensão no ar. Quem realmente era Mário e quem realmente era Sarah? A noite tinha apenas começado, e a verdadeira tempestade de segredo se aproximava, prometendo um caos irrevogável. A sala parou. Todos os olhares estavam fixos em Sarah, que segurava a certidão como se fosse um papel em chamas. As lágrimas corriam pelo seu rosto, e de repente, sua fragilidade era mais palpável do que nunca. O silêncio pesado se quebrou com a voz trêmula de Davi. Mamãe, quem é Mário? Era como se um maremoto sacudisse a casa. Mário é meu irmão, pensou Leandro, enquanto o nó na garganta se apertava mais. Mas antes que alguém tivesse a chance de responder, uma ideia sinistra perfurou a mente de Sarah. Não, não pode ser. Isso não pode estar acontecendo. Ela quase gritou, olhando em volta, desesperada. O homem de olhar frio que estava com Alex mudou sua expressão. Uma mistura de raiva e satisfação. Sim, você se esqueceu do melhor, não é? Ele sorriu de forma cruel. Mário não é só o seu filho, também é o filho do nosso pai. Davi, sem entender, olhava para a mãe, confuso. Quem é Mário, mamãe? O garoto acariciava a mão de Leandro, buscando segurança. A cena estava prestes a sair do controle, e as palavras pesadas, carregadas de significados, deixavam a mente de Leandro um turbilhão. Sarah apertou a certidão nas mãos, os olhos arregalados. A verdade vai te destruir, Alex. Você não sabe o que está dizendo. E nesse momento, um barulho veio de fora. As portas foram abertas com força e mais policiais entraram, gritando ordens. Todos no chão. Vamos precisar de testemunhas. A sala agora estava em um caos absoluto. Os homens de Alex começaram a recuar e a situação se tornava cada vez mais caótica. A pressão em cima de Leandro aumentava, enquanto Davi olhava para ele com uma confiança ingênua. Papai, o que está acontecendo? Davi, fique perto de mim. Leandro gritou, seus instintos de proteção aflorando. Mas assim que ele puxou o menino para mais perto, Alex gritou. Isso não é só sobre você, Leandro. Mário está em perigo.
O coração de Leandro parou. Como assim, em perigo? Ele se tornou o alvo de uma guerra. Tudo por causa do segredo que Sara escondeu. E há homens poderosos atrás dele. E agora, você! O homem do olhar gélido interrompeu, avançando para o lado de Alex, enquanto a tensão aumentava novamente. Você não pode nos parar. Não há como escapar disso. Sara parecia um farrapo, sua força desaparecendo. Eu não sabia, Alex. Eu nunca quis que ele estivesse em perigo. Mas a revelação mais contundente e insana já estava a caminho. O homem da polícia, que até então observava a cena, veio para o centro. Ele tinha um olhar decidido, e os outros pararam para ouvir. Sabemos de sua relação com o crime organizado, Sara. E você, Alex, também. Ele fez uma pausa, fazendo os músculos de Leandro se contraírem. Estamos aqui para prender os dois por um caso sombrio ligado a Mário e seu pai. Uma onda de choque atravessou cada um presente. Leandro sentiu a sensação de que tudo o que conhecia se desmoronava sob seus pés. O que Sara havia tentado proteger e a verdade que ela escondia agora ressoava em um eco de traição e dor na mente dele. Então acabe logo conosco de uma vez, gritou Sara. Eu não tenho mais como proteger ninguém. Um grito penetrante encheu a sala. Era Davi, com os olhos cheios de confusão e medo. E antes que qualquer um pudesse mover, o homem com o olhar gélido avançou para Sara, pegando-a pelos braços. Você não pode fugir desta vez. Terminou para você. O pânico tomou conta da casa. Leandro segurou Davi com firmeza, seus olhos fixos em Sara, atormentados por dúvidas. As verdades ainda não ditas, as relações emaranhadas, tudo agora parecia mais complicado do que nunca. A necessidade de proteger o menino e entender toda a extensão daquela nova realidade se tornava um peso quase insuportável. E naquele instante, algo inesperado aconteceu. A porta traseira da mansão se abriu com um estrondo, e uma figura encapuzada entrou. Sua presença dominadora silenciou a sala instantaneamente. O ambiente congelou. A pessoa tirou o capuz, revelando um rosto familiar. Era a Ana, a esposa falecida de Leandro. Leandro, eu voltei. Ela disse, a voz inconfundível tremendo no ar, como um eco de tempos passados. O impacto da revelação cortou o caos como uma faca. Todos os olhos se voltaram para ela, confusos e atordoados. O que você está fazendo aqui? Leandro gaguejou, incapaz de acreditar no que estava vendo. Você está viva! Não estamos a salvo, Leandro. Existe muito mais em jogo do que você imagina, disse Ana, olhando por sobre os ombros. A tensão derrubou tudo que se erguia. Mário, ele é mais importante do que você pensa. Tem muito que você ainda não sabe. Neste momento, o salão estava cheio de confusão e medo. Dois homens com expressões de fúria avançaram na direção de Ana, mas as palavras dela estavam ecoando na mente de Leandro. Ele é mais importante do que você pensa. O que isso significava? E assim, com uma combinação de choques e segredos insurgindo, a verdade estava prestes a começar a se desdobrar de maneira inesperada. O futuro deles mal começara, e a tempestade estava só começando. A sala parou. Todos os olhares estavam fixos em Sara, que segurava a certidão como se fosse um papel em chamas. As lágrimas corriam pelo seu rosto, e de repente, sua fragilidade era mais palpável do que nunca. O silêncio pesado se quebrou com a voz trêmula de Davi. Mamãe, quem é Mário? O ambiente estava tenso, como um cabo de guerra prestes a arrebentar. Mário é meu irmão, pensou Leandro, enquanto um nó se formava em sua garganta. Mas antes que alguém pudesse responder, uma ideia sinistra entrou na cabeça de Sara. Não, não pode ser, isso não pode estar acontecendo. A voz dela tremia, e seus olhos se arregalaram de horror.
O homem de olhar gélido ao lado de Alex sorriu de forma cruel, como se tivesse ganho uma batalha. Sim, e você se esqueceu do melhor, não é? Mário não é só o seu filho, mas também é o filho do nosso pai. Davi olhava para a mãe, confuso, buscando entender. Quem é Mário, mamãe? Ele se segurava no braço de Leandro, que sentia o peso do mundo em seus ombros. Eu não posso. Sara estava desesperada. Esse segredo, eu não queria que você soubesse assim. O homem de olhar gélido deu um passo à frente, suas palavras cortando o ar. Seu pai estava envolvido em coisas que você não imagina, e Mário está no centro de tudo isso. Ele está em perigo. Perigo? O coração de Leandro disparou. A ideia de que Mário, agora alguém real e próximo, estivesse em perigo era um soco no estômago. Em perigo de quê? Mas antes que alguém pudesse responder, a porta da frente se abriu violentamente. Policias invadiram o espaço, as vozes ecoando. Todos no chão. Estamos aqui para prender Sara Mendes. O caos se instaurou na sala. Davi agarrou-se à cintura do pai, o olhar perdido, enquanto os homens de Alex recuavam, confundidos. Isso é uma armadilha. Alex gritou, sua voz carregada de pânico. Sara, você não pode fazer isso! A tensão atmosférica era palpável. O que está acontecendo? Leandro gritou, sentindo o chão se mover sob seus pés. Ele tentou proteger Davi com o corpo, mas o que estava começando a se desenrolar parecia mais sombrio do que tudo o que já havia imaginado. E então, no meio do tumulto, uma figura encapuzada apareceu na porta dos fundos. Entrou como uma sombra, e o silêncio caiu novamente sobre a sala. Ao tirar o capuz, revelando seu rosto, todos ficaram em choque. Era Ana. Leandro, eu voltei. Ela disse com uma voz familiar, mas havia um peso naquela frase que havia se acumulado por anos. O olhar de Leandro se encheu de confusão e incredulidade. Ana, você está viva? As palavras saíram como um suspiro, a realidade dele se desmoronando. Não estamos a salvo, Leandro. Avisou ela, o olhar fervente, como se as chamas de uma verdade ardente estivessem prestes a consumir todos eles. O que você não sabe é que nosso filho, ele é... Um tiro cortou o ar. Um barulho ensurdecedor que fez todos se agachar. A situação se transformando em uma ferida exposta. Ela havia interrompido sua frase, e a tensão no ar virou um eco gelado. O homem de olhar gélido caiu no chão, um instante antes de um grito ecoar pela sala. Alex começou a gritar, e Davi ficou paralisado. No caos que se seguiu, os policiais começaram a agir. Os olhares se cruzavam, enquanto a vida de todos ali mudava mais uma vez. A sala foi banhada em um caos absoluto, mas o olhar de Leandro permaneceu fixo em Ana. O que você sabia? Ele perguntou, a voz pesando palavras que nunca deveriam existir. O que ela tinha a ver com tudo isso? A verdade que estava escondida, como uma ferida, agora estava exposta. E os segredos que bastavam para derrubar impérios estavam prestes a vir à tona. E assim a tempestade, antes silenciosa, finalmente se desencadeava. Agora, a pergunta que pairava no ar era: quem realmente era Ana e o que mais havia na sombra daquela família? O futuro, que parecia tão prometedor antes, agora se tornava um labirinto de mentiras e mistérios. O que mais era real naquele mundo em colapso? E como salvaria Davi de tudo isso? A sala estava em absoluta confusão quando, no meio do grito estrondoso de Davi, um tiro cortou o ar. O ambiente parecia se desintegrar em uma fração de segundos. O homem que estava com Alex caiu, o corpo pesadamente batendo no chão. Um silêncio gélido tomou conta da sala, como se o tempo tivesse parado. Leandro sentiu o coração acelerar,
a adrenalina pulsando nas veias. Ele olhou para Davi, com medo estampado no rosto. "Fique aqui!" ele gritou, puxando o menino para mais perto, como se pudesse protegê-lo do caos que irradiava. O olhar de Davi estava cheio de inocência e confusão, e isso cortava como uma faca. Sara estava paralisada, os olhos arregalados, como se não pudesse acreditar no que acabara de acontecer. Alex, no entanto, se virou num instante, a raiva substituindo a confusão. "O que você fez?" Ele rosnou em direção à figura encapuzada, que agora estava no meio da sala, e que todos pareciam ter esquecido por um momento. "Você vai nos colocar em perigo." Ana, a mulher que deveria estar morta, levantou a arma, os olhos cheios de determinação. "Precisamos ir, todos nós!" ela gritou, a energia em sua voz misturando-se com a urgência do momento. "Mário não está a salvo, e vocês precisam entender que ele é o alvo." O impacto das palavras dela era como um trovoada. Leandro piscou, a mente dele tentando processar tudo. Mário, o filho que ele desconhecia e que agora trazia tanto perigo com seu nome. Mas mais do que isso, quem era Ana, realmente? O que ela sabia que todos estavam ignorando? "Como você pôde voltar agora, depois de tudo?" ele perguntou, a voz tremendo, cheia de dor e confusão. "Você partiu e deixou um buraco na nossa vida. E agora você volta e tudo isso acontece? Porque é a única maneira de protegê-los. Eu não voltei só para você, Leandro. Eu voltei para salvar Mário e Davi." As palavras de Ana eram um grito de desespero e necessidade, mas também um grito de algo mais profundo. Algo que talvez ninguém estava disposto a ouvir. Mas antes que algum deles conseguisse articular qualquer pensamento, uma segunda entrada se abriu. Novamente, um grupo de homens entrou, desta vez armados até os dentes. "Estamos aqui para levar Sara e Mário." Um deles gritou, a voz ecoando, criando uma avalanche de pânico. A sala virou um turbilhão. A tensão crescia, cada coração acelerando, à medida que as novas figuras tomavam os espaços já abarrotados de certezas e segredos. Os homens que estavam com Alex começaram a recuar, enquanto a polícia cercava a sala, gritando ordens. Davi caiu de joelhos, aterrorizado, e Leandro fez o impossível para se atirar sobre ele. "Fique perto de mim", gritou, mas já era tarde demais. O mundo ao redor deles parecia desmoronar em um caos impiedoso. Era a hora da verdade. A figura encapuzada, que agora todos reconheciam, se virou lentamente, revelando não só um rosto familiar, mas também uma revelação devastadora. "Vocês não entendem. Mário não é apenas o filho de Sara. Mário é meu filho também." As palavras foram como um raio que cortou a escuridão. O choque varreu a sala e todos ficaram sem ar. Leandro olhou para Ana, buscando alguma explicação. O que ela estava insinuando? Sara, em um estado de choro e desespero, olhou para Ana, a fúria se misturando com a confusão. "Você não pode estar falando sério. Mário é seu? Como? Como isso é possível?" O mundo de Sara estava desmoronando, e os fundamentos de suas mentiras começavam a se desfazer. No entanto, a revelação de Ana tinha outra camada. Os homens que vieram buscar Mário não eram apenas capangas de um crime ou vingança. Eram parte de uma rede maior, uma teia enredada em torno de segredos familiares que, uma vez expostos, poderiam destruir todos ali. E a verdade prestes a ser revelada poderia não apenas mudar o destino de Mário, mas esmagar qualquer esperança de proteção que Leandro, Sara ou Ana pensavam que tinham. As conexões entre eles estavam prestes a ser jogadas ao ar, e a única coisa que restava era um tumulto de perguntas. E com isso, o que restava deles? A batalha que começara com um amor poderia terminar em tragédia. O que mais estava oculto nas sombras, pronto para emergir? O caos continuava à espreita,
enquanto a verdade buscava um caminho para ser liberada. A sala estava em caos. O corpo de Alex no chão, a adrenalina pulsava em todos. O pânico pairava no ar. "Darcy, fique atrás de mim!" Leandro gritou, colocando-se entre o filho e os perigos revelados. Os homens armados começaram a avançar, o desespero se espalhando como um incêndio. "Precisamos agir", Ana insistiu, sua voz firme. "Mário e Davi estão em risco. O que você não sabe, Leandro? Mário é o futuro deles." As palavras eram como um grito desesperado, soando um alerta inconfundível. "Sobre o que você está falando?" Leandro ainda tentava entender. "Mário, seu filho." Mas como poderia isso ser possível? O choque tomou conta dele, enquanto tentava conectar os pontos, cada resposta gerando mais perguntas. "Não é hora para isso. Estamos em perigo", gritou um dos homens, pressionando a equipe policial. O conflito era uma tempestade prestes a desabar, e a tensão crescia a cada segundo. "Entregue a criança e talvez possamos negociar." "Negociar?" A voz de Sarah era aguda, quebrada. "Vocês não podem simplesmente levar meu filho." A mãe lutava, o instinto materno emergindo com uma força que ninguém poderia ignorar. "Mas a vida de Mário está em jogo." Alex vociferou, rangendo os dentes de frustração. "Ele não sabe o que está acontecendo. E você, Sarah, não pode protegê-lo do que vem." A sala parecia se contrair, as pressões de emoção e desespero virando uma mistura intangível. Leandro sentiu o coração acelerar. Tudo estava muito confuso, como se a realidade estivesse derretendo diante de seus olhos. "Sarah, o que está acontecendo? Quem são esses homens? E o que mais você esconde?" Havia gente muito perigosa ao nosso redor, e eu não podia deixar Mário ser arrastado para essa vida. As palavras de Sarah eram uma explosão. O peso do segredo sobre ela era quase insuportável, e estão todos ali, esperando pela verdade que poderia despedaçar suas vidas. Já um dos homens armados se movia em direção de Davi, e Leandro sentiu uma onda de pânico tomar conta. Barulho de sirene se aproximando cortava o ar. Mas o ritmo do caos não diminuiu. A pressão entre todos era como um fio prestes a se arrebentar. E então, em um momento de clara determinação, Ana deu um passo à frente. "Leandro, escute. Não importa o que aconteceu no passado. Temos que nos unir. Mário não pode ser uma peça nesse tabuleiro de cartas. Precisamos ser mais astutos que eles." A força no olhar dela era inspiradora. Um apelo à unidade em meio à tempestade. Sarah olhou de relance para Ana. Um brilho de incredulidade misturado com esperança. "Você está certa. Não podemos permitir que a verdade nos destrua. Precisamos proteger nossos filhos." Com o peso da união e da desespero, eles formaram um plano improvisado. O apoio mútuo aumentou, e Leandro sentiu que talvez houvesse um caminho. Eles precisavam distrair os homens armados e usar a desordem a seu favor, enquanto a polícia chegava. Os homens armados começavam a perceber que estavam perdendo o controle da situação. "Vocês não podem escapar. Mário é a chave, e nós sabemos quem ele é." Um deles gritou, a frustração irrompendo. Mas o desespero deles apenas alimentou o impulso de Leandro. "Agora!" gritou Leandro. Com um movimento rápido, ele puxou Davi e correu em direção à saída traseira. Ana e Sarah seguiram, posicionando-se entre os filhos e os homens armados. No entanto, no meio da fuga, a verdade ainda pairava no ar. Mário, o filho desconhecido que não era só uma sombra do passado, mas a esperança de um futuro. A consciência de que era parte de um quebra-cabeça maior os uniu naquele momento. As sirenes soavam mais perto, os policiais se aproximando pela frente. A pressão aumentava. "Não olhe para trás, Davi", Leandro gritou, o peso da vida deles nas costas. E assim, enquanto corriam, peças do mistério ainda permaneciam no escuro, um novo amanhecer à frente. E a vida
Bem, ela sempre encontrava um jeito de se ajustar ao caos. Essa família, por mais quebrada que estivesse, parecia encontrar força nas conexões. E à medida que deixavam a mansão, um novo mistério os aguardava. Agora, antes de você ir embora, escute bem. Você precisa se inscrever no nosso canal agora, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, para assumir seu lugar na nossa comunidade e fazer a diferença no algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final incrível que acabamos de vivenciar. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho emocionante. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar este espaço.